Olá, como estão? Espero que bem. Na nossa última aula, nós desenhamos uma mandala e vários dos alunos compartilharam comigo o resultado que conseguiram. Foram resultados incríveis que eu preciso mostrar para vocês, porque foram maravilhosos. Vários alunos compartilharam. Então, nós vamos mostrar um pouquinho destes desenhos primeiramente. Olá, só um minuto. Aí, olá, estou deixando com vocês. E aí, vamos apreciar a Maria Helena, do Sênior Violeta, que compartilhou conosco o seu desenho. A Noeli, a Marili. Veja que cada aluno trabalhou a sua mandala como achou melhor, nas cores que preferiu, da maneira que achou mais interessante. A gente fez um esquema na aula e cada aluno enviou depois o resultado que conseguiu a partir da aula. A Minaco, que dessa vez enviou também o seu desenho. A Minaco, que é lá do Sênior Orquídea. Assim como a Inezinha, do Orquídea também, que fiquei muito contente com essas pessoas que participam e mandam, enviam. É algo assim muito bacana quando nós temos essa troca de informação entre os alunos, vocês, e aquilo que a gente está propondo em cada aula. A Marta, que é do Girassol, que enviou o desenho também. Esse também é da Marta, em cores diferentes que ela está propondo, realizou os desenhos. A Cetuco, que também conseguiu um resultado muito bom. A Cetuco, que é lá do Girassol. A Flor, também do Girassol, também enviou seu desenho. E a Zilda, que é do Sênior Hortência, que enviou. Então, são desenhos, assim, muito bons, que cada aluno está compartilhando conosco. Muito bacana. A partir disto, que hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das mandalas. Tá ok? Nós vamos falar um pouquinho da origem, significados, o que representam estas mandalas e depois, ao final, nós vamos construir uma outra mandala, uma que é bastante conhecida, que é a mandala Flor da Vida. Então, vamos lá falar um pouquinho a respeito destes desenhos. Tá? Nós vamos falar um pouquinho destes desenhos circulares. Por quê? Mandala nada mais é do que um desenho circular. Um desenho que está simbolizando que a ideia de que a vida nunca acaba e que tudo está conectado. Então, vamos falar um pouquinho. As mandalas, que fazem parte da cultura da humanidade, pois elas são encontradas desde os vestígios das civilizações mais antigas, tá? Desde os egípcios, babilônicos, gregos, a gente já tem a mandala encontrada na decoração de pisos, de paredes, e então a gente vai ter assim, olha, as mandalas sempre
existiram. Mas o que são, então, estas formas circulares e coloridas? A palavra mandala em sânscrito já significa círculo, e ela é, sim, a representação geométrica desta dinâmica relação entre o homem e o cosmo, ou seja, este círculo da vida, tá? E aí? Mas ela também tem outros significados, como círculo mágico ou concentração de energia, tá? E, universalmente, a mandala é o símbolo da integração e da harmonia. Estou sempre passando aí entre as falas, o que eu estou propondo, alguns desenhos das mandalas, para que as ideias possam até aparecer aqui, porque cada um pode desenhar a sua mandala como queira. E aí, na grande maioria das bibliografias, né, nos livros referentes a este assunto, tem-se que as mandalas, elas originaram lá pelo volta do século VIII, na região do Tibete, Índia, China e até Japão. Mas, como eu acabei de dizer, olha, elas são encontradas no mundo todo, desde as mais antigas civilizações, em todas as culturas, religiões. Nos desenhos rupestres, a gente já encontra as mandalas. Então, mesmo que aí várias das bibliografias tratam como que elas tenham originado na região aí do Tibete, lá por volta do século VIII, já desde a pré-história a gente já tem a mandala aparecendo no desenho humano. Ainda vou ter que dizer que na visão espiritual, as mandalas são como centro energéticos de equilíbrio e purificação, que nos ajudam a transformar a visão que temos de nós mesmos e do universo ao nosso redor, por tratar justamente desta conexão, tá? Porque círculo é algo que nunca acaba, né? Ele está sempre conectado. Aí, são ótimas para energizar ambientes, alterar suas energias, ajudam em técnicas de relaxamento, concentração e tranquilização da mente, induzindo-nos facilmente a um estado meditativo. Isto se nós ficarmos concentrados na visualização das mandalas. No hinduísmo, aqui eu vou só abordar um pouquinho em algumas diferentes culturas. No hinduísmo, as mandalas são usadas na representação da vida. Para essa cultura, demonstram a integração e harmonia em tudo que é feito na vida. No budismo, esse tipo de pintura já serve como instrumento de meditação, já que são usadas pelos monges para aguçar a concentração. Também servem para mostrar como a vida passa tão rápido e transitoriamente. Aqui, ainda, na cultura taoísta ou mais chinesa, né, sugere aí o equilíbrio que deve estar presente na vida em todos os sentidos. O próprio símbolo, do taoísmo, que é esse Yin e Yang, que aqui eu coloquei aí, já é uma mandala, já mostra esta dualidade em tudo que existe no universo. Uma outra mandala. Aí, entre os nativos americanos, acredita-se que a mandala tenha o poder de proteger e afastar os maus sonhos, os maus espíritos, né, ou os espíritos malignos. Por isso que aí
a gente encontra o filtro dos sonhos, que é próprio da cultura americana ou dos nativos americanos. Até mesmo no cristianismo, as mandalas estão presentes. Se a gente for olhar de perto uma rosácea das catedrais góticas, a gente vai ver que ela é uma mandala, embora não tenha o fim de cura neste sentido, né? Mas ela não deixa de ser uma mandala. Tá? As rosáceas das catedrais góticas, elas são uma mandala. Então, assim, o fato deste símbolo estar presente em tantas culturas reflete o significado que o círculo tem para o subconsciente, o quão importante ele é. Ainda agora, nós vamos falar um pouquinho que é assim, a mandala, ela sempre é muito colorida, tá? Por mais que a gente olhe, quanto mais cores, mais interessantes elas ficam para estar se observando. Então, cada colorido tem aí um significado. Então, além do seu formato, as cores na mandala também possuem grande influência no sentido. E aí, eu vou até passar algumas destas cores, mas eu não vou ficar me concentrando em uma ou outra cor, não. Se alguém quiser, depois pode acompanhar, voltar e até pensar o que o azul, o dourado, o laranja, o amarelo está significando. Eu não vou ficar fazendo isto agora, tá? Para não cansar ninguém, tá? O vermelho, o que ele pode ter de importância, o preto, o violeta. Então, cada cor, ela vai ter uma importância, mesmo porque vocês já repararam que dependendo da mandala e da cor que ela está, ela provoca em nosso olhar uma sensação diferente. É diferente olhar para esta totalmente em violeta, e eu vou voltar agora. Veja só, olhar para esta ou para essa onde o laranja predomina. Então, as cores nesta nossa, no desenho da mandala, porque na nossa visão, elas vão ter uma relação muito grande com o emocional. E aí, eu tinha parado nessa do violeta. E aí, se alguém quiser, depois pode procurar bonitinho, porque eu estou deixando aqui o que cada cor vai estar simbolizando aí. O meu importante é falar de maneira geral dessas mandalas. Aí, elas são feitas, aí, como que elas são feitas? É um desenho? Elas são feitas do quê? Algum material específico? Como é que aparece? Então, esse símbolo ele pode ser feito a partir de diversos materiais. Um deles é a areia, tá? A mandala feita de areia especificamente, tá? Ela é uma tradição dos monges tibetanos e elas são executadas no chão com areia colorida. Dá uma olhadinha, o monge está construindo a mandala. Aí é areia que ele está pondo, é areia colorida. Quase sempre essas mandalas de areia, elas são construídas quando acontecem cerimônias de iniciação no local. No centro delas está representada a essência do ser humano, a sua iluminação. E um fato curioso é que quando os desenhos ficam prontos, a celebração que se quer acontece, depois esses desenhos eles são desmanchados.
Tá? Aqui são os monges construindo. Reparem, aqui são areias coloridas. Aí dá para ver de cima a mandala sendo construída. Os potes de areia colorida. Em madeira, tá? Normalmente quem usa são os budistas, as mandalas de madeira, tá? Ela é uma tradição do budismo. E de acordo com a crença, representam a morada de alguma divindade sagrada. Já as mandalas de tinta, muito comuns na cultura hindu, onde os templos e locais sagrados são pintados com as mandalas. Aqui é outra. E ainda, até mesmo na psicologia, aparece a mandala. Por quê? Ela simboliza ou ela auxilia, tá? Quando construídas, quando desenhadas, elas têm uma função aí na gente, no ser humano, que é canalizar a atenção, ativar a criatividade, ativar a concentração, combater ou reduzir o estresse e a ansiedade. Então, veja que desenhar uma mandala, ela auxilia para algumas coisas, tá? Quando eu estou falando de atenção, de criatividade, de concentração, de aliviar ou reduzir o estresse e a ansiedade, é o que provoca esse tipo de desenho no ser humano, assim como também auxilia espiritualmente na busca pela luz e pela paz interior. Porque quando eu estou construindo uma mandala, quando eu estou desenhando, eu estou tentando libertar meu pensamento. Aqui é uma outra. Ainda, a mandala também foi utilizada por Carl Jung para explicar a própria psique humana. Tá? O ponto central da mandala, ele foi identificado, ele foi colocado como a essência do ser, o centro, tá? No qual tudo converge ou irradia, e as primeiras figuras da mandala, o centro da construção, seriam aí o inconsciente pessoal, e finalmente as bordas, o inconsciente coletivo. Então, quando a gente fala aqui, ó, o ser, o centro, o íntimo e o externo, o fora, o que está além da gente. Aí, o que eu vou propor para a gente agora é desenhar a mandala Flor da Vida. Tá? Então, falamos um pouquinho só, eu só quis colocar um pouquinho para não cansar ninguém. Tá? Você pode voltar e ver os significados das cores, que eu não quis ficar afirmando, né? E aí, o que eu vou propor para a gente agora é construir esta mandala. Normalmente, essa mandala, quando você vê sendo construída com o compasso. E nós vamos construir só com a mão, tá? Então, ela vai estar sem o compasso. E nós vamos construir, então, essa mandala Flor da Vida. Aí, eu convido você a me acompanhar agora a fazer o desenho. E da mesma forma, quando fizer o seu desenho, compartilha comigo, tá bom? Vamos tentar então. Para isso, nós vamos usar uma folha de papel, tá ok? Vamos usar um pratinho, um prato de sobremesa. Vamos usar um lápis, uma borracha
E aí, a escolha é sua. Ou se você prefere usar as canetinhas, se você prefere usar lápis de cor, aí não importa. E nós vamos usar para auxiliar uma régua. Então, aí agora vou pedir, me acompanhe no desenho. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira parte do nosso desenho. Aqui. Olha lá. Me acompanhe. Uma folha de papel, um prato de sobremesa é o melhor. Centraliza na folha. Pega um lápis e vamos traçar um círculo para fazermos a nossa mandala flor da vida. Feito o círculo, nós vamos para ficar mais fácil, eu vou utilizar uma régua, mas não que você tenha que necessariamente utilizar uma régua. E vamos traçar os dois diâmetros, mais ou menos, tá bem? Eu não vou ficar com grandes medidas. Eu vou traçar o horizontal e o vertical. Aí, o horizontal e o vertical. Posso traçar a mão livre? Pode traçar a mão livre, se você não quiser usar a régua. Porém, a régua vai facilitar um pouquinho você traçar os dois diâmetros, o horizontal e o vertical. Eu virei a folha para ficar mais fácil. Tá bem? E aí? Nós fizemos, então, o vertical e o horizontal. Tá bem? Agora, nessas duas partes, nós vamos traçar mais uma aqui, ó, na parte de cima. Uma paralela, dividindo este espaço ao meio. Mais ou menos no meio. Não precisa ser com toda a precisão. Até pode ser a olho, tá ok? Importa só que ele fique mais ou menos paralelo ao que você tinha feito embaixo e trace mais um. E da mesma forma nós vamos fazer na parte de baixo. Mais ou menos na metade deste espaço e nós vamos traçar. Veja que ele está paralelo, não é isto? Paralelo ao raio. Aí nós dividimos esse espaço, reparem, 4 partes, não foi isso? Aí, o que nós vamos estar fazendo é aqui, ó, um triângulo. Reparem, depois eu vou até fazer com a régua. Porém, caso você queira fazer à mão livre, problema algum. Esta parte e esta. Reparem que nós fizemos um triângulo, ok? A partir das 4 partes que nós tínhamos desenhado. Agora, nós vamos fazer um triângulo inverso. Repare, daqui para baixo. Daqui, ó lá, para baixo.
Aí, reparem que ficou mais ou menos uma estrela de 6 pontas no nosso espaço, não é isso? Agora, deixa eu até parar aqui um pouquinho. Pode ser a mão livre, eu estou usando a régua, mas não há porquê. Você pode fazer parte por parte, ó. Unir cada pedacinho desse. É uma linha cruzando aqui e outra linha que vai cruzar para cá. Vamos lá. Então, uma linha que está cruzando aqui. E outra linha que vai cruzar no outro sentido. Os pontos mais ou menos coincidem. Mas você faz a coisa coincidir. Vamos lá, queridos, não precisa ser tão preciso, é mais ou menos. Então, o nosso círculo ficou dividido desta maneira. Tá bem? Ok. Aí, agora nós vamos prosseguir o nosso desenho. E eu vou compartilhar com vocês mais uma etapa. Então, a primeira etapa foi fazer o círculo, lá com o pratinho, os dois diâmetros, o vertical e o horizontal, e as divisórias. Depois disso, nós fizemos os dois triângulos, e dos triângulos nós cruzamos. Agora, vamos prosseguir. E você vai lembrar de algo que já fez comigo nos desenhos aí. Espera lá. Prosseguindo, vamos ver então a segunda parte do nosso desenho. Ok. Então, nós paramos aí, nesta parte. Não é isso? Círculo feito, vertical, horizontal, as paralelas aqui pela metade, os dois triângulos, tá? E esse X aqui, ó, este e este, tá bem? Agora, feito isto, nós vamos trabalhar em cada partezinha desta aqui, né? Em todo ele. Dessa maneira, é como se eu fosse fazer uma linha curva, de ponto a ponto, de um lado e do outro. De novo, de um lado e do outro. De novo, de um lado e do outro. Aí, aqui agora, a linha curva, de um lado e do outro. De um lado e do outro. De um lado e do outro. Não se preocupem em ser tão precisos. Depois a gente vai conseguindo esta precisão. Nessa aqui agora, de um lado e do outro, a linha curva. De um lado e do outro, a linha curva. A linha curva.
eu vou girar o papel e vou fazer a mesma coisa no outro sentido. Alinha a curva em cada partezinha. Vamos lá. Linha curva de um lado, linha curva do outro. De um lado e do outro. De um lado e do outro. Aí, de novo, aqui, as linhas curvas. Vejam que elas acabam coincidindo, como se fossem formando uma flor. Por isso, mandala, flor da vida. Aqui não ficou muito legal para vocês verem, mas eu já vou centrar isso. Vou fazer essa parte. Esta aqui. Aí, deixa eu centrar melhor para vocês enxergarem. Aí, agora consigo que vocês observem melhor. De um lado e do outro. Reparem que ainda está faltando aqui, ó, esses eixos para fazer. Então, vamos. Vou virar o papel para ficar mais fácil e conseguir. Alinha a curva de um lado e do outro. Essa aí ficou tão magricela, não ficou? Ah, vou apagar um bocadinho e fazer um pouquinho melhor. Aí a gente vai arrumando depois como você conseguir a junção delas, a maneira que você fez essas curvas. Depois você pode ir melhorando. Agora, essa aqui do centro, vamos fazer as linhas curvas, que já estamos quase completando, não é isto? As linhas curvas. As linhas curvas. Aqui. As linhas curvas. As linhas curvas que fizemos. Agora, nós vamos terminar colocando, aí foram essas últimas que fizemos, tudo bonitinho. As últimas que vamos fazer vão ser as do círculo, nós vamos colocar aí também, para fechar o acabamento. Aqui, ó, de um lado e do outro, na linha curva. Que nós fizemos a do próprio círculo, não é isto? Então, vamos traçar. Vamos traçando. Aqui, eu estou girando o papel para facilitar. Você pode fazer a mesma coisa, isto fica mais fácil. Vamos lá. Vamos girando. Gira o papel porque fica mais fácil para você fazer. E aí, finalizar a mandala. Finalizando esta parte que fizemos aí. Aí, faltam duas. Vamos fazê-las aqui e esta daqui. Aí, feito. Finalizamos a mandala. Então, aparentemente, o nosso desenho está pronto. Reparem que até aqui no centro ele forma também uma outra mandala.
são flores que você vai observando aí em cada parte que você olha da mandala. Não é isto? Aí. Agora, nós vamos dar um acabamento na nossa mandala. Nós vamos pintar algumas linhas, nós vamos apagar e depois nós vamos colorir. Lembra que o colorido, cada um é que vai escolher, pois a cor depende de você. Então, vamos lá ao acabamento que nós vamos dar. Um deles é este aqui, 1 minuto. Então, vamos lá. As últimas partes que eu comentei com vocês. Qual? Só um minuto, que eu preciso compartilhar com vocês. Ok, então vamos lá. Aqui, reparem que foi aonde nós paramos o desenho que eu falei há pouco. Agora, o que nós vamos fazer vai ser, tendo até aqui, você pode até deixar aí. Porém, eu vou lhe dar uma sugestão que vai facilitar. Não tem nada preciso, é um desenho livre, cada um fez como quis aqui, não foi? No seu traçado, na sua maneira. O que eu vou fazer agora é apagar algumas linhas para facilitar na hora de dar o acabamento, na hora de pintar. Está bem? Então, algumas linhas aqui. Estas linhas que estão retas, nós vamos apagar. Reparem, elas podem ficar? Sim, elas podem ficar. Não há problema, posso deixá-las. Porém, se a gente apagar, vai facilitar essas linhas retas se eu apagar na hora de pintar. Está bem? Então, aí você tem duas opções. Ou apagá-las ou deixá-las para hora de você pintar. E a última parte que nós vamos fazer vai ser a pintura, tá bem? Então, vamos à parte da pintura, é a parte final do nosso desenho. Vamos lá, me acompanhe. Aí, eu sugeri a você apagar as linhas retas. Não necessariamente, aí tanto faz. Agora, então eu sugeri que você apagasse, querendo deixar sem problemas. Agora, para pintar, você pode usar canetinha, lápis de cor, ou uma caneta mais grossa, tá? Ou um grifa-texto, ou um lápis, próprio lápis, um material para colorir, não importa. O material é seu, é o que você achar melhor. Eu vou primeiro fazer o contorno. Repare, porque aí, na hora do contorno, o que eu consigo? Acertar as linhas que eu achei que não ficaram muito boas. Com o contorno, a gente vai definindo melhor os encontros, as linhas, os cruzamentos, este contorno que vai dar
o acabamento, o final do nosso desenho. Tá certo? Vejam. Vai girando o papel, vai arrumando as linhas para que elas se definam de uma maneira melhor. É isso que nós fazemos agora na hora do acabamento. É isso que nós estamos dando ao nosso trabalho. É a parte final. Então, a nossa mandala está agora tomando uma forma mais definida, a partir dos contornos, das cores, do que a gente vai utilizar. Eu estou colocando o preto como contorno. Estou fazendo primeiro a parte central. E aí, vou expandir. Vou fazer a parte externa aqui. Então, vamos. Isso. Aí, vou fazer este contorno em toda ela, tá? Vou fazer este contorno em toda ela. E aí, vou usar as cores que der na cabeça. E aí, o que eu vou propor é que você, aí, no seu desenho, use as cores que você quiser. Faça os acabamentos que você quiser. Por exemplo, fazer mais de uma linha neste contorno, variar texturas, aí vai depender de você. A criatividade nestas cores da mandala serão totalmente suas. Eu só te mostrei o início e o fim, para que você faça a sua mandala Flor da Vida. Aí, essa aí ficou a minha. Aí eu gostaria que você fizesse a sua mandala Flor da Vida. Uma vez que você faça a sua mandala Flor da Vida, compartilhe comigo o seu resultado. Ficarei muito feliz em receber o seu desenho. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado da nossa mandala Flor da Vida, do que a gente falou um pouquinho só a respeito das mandalas. Amores, um beijão para vocês, um grande abraço, até a próxima.